Vamos lá, pessoal. O assunto da semana 1, terceiro ano, a Primeira Guerra Mundial. É, a Grande Guerra, como foi chamada por seus contemporâneos, antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, envolveu países de diversos continentes. Então a disputa era liderada por dois blocos que se enfrentaram: a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia. Esses países deixa eu marcar aqui, já falado, né? Então, esses países já haviam passado pelo processo de unificação territorial, que ocorreu na Europa em meados de 1848. Continuando, a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, foi um conflito político e militar entre as principais potências econômicas do século XX. A Grande Guerra devastou as nações envolvidas, gerando traumas, problemas econômicos e muitas outras consequências, tá certo? Para compreender os motivos e as consequências de uma das guerras mais devastadoras, é preciso retomar alguns aspectos do cenário político e econômico mundial. Além do enfrentamento direto das nações citadas, outras dezenas de países se envolveram na Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, Itália, Portugal, Chile, Império Turco-Otomano, entre outros. O saldo final contabilizou mais, deixa eu marcar aqui, já passou mais de 10 milhões de mortos entre militares e civis, mais de 20 milhões de feridos. Continuando. Então, vamos lá, pessoal. Continuando as causas da Primeira Guerra Mundial. As motivações para o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial aconteceram ao longo do século XIX e século XX, início do século XX, e foram se somando até que o conflito eclodiu de uma forma violenta. Então, entre o final do século XIX e o início do século XX, o mundo encontrava-se dividido e explorado pelas grandes potências europeias, como também pelos Estados Unidos. Em todos os cinco continentes havia dominação imperialista, e as grandes potências brigavam para expandir seus territórios. Então, devido ao desenvolvimento das indústrias que ocorreu, né, e da economia, de forma geral, o Império Alemão chegou a superar a Inglaterra em vários setores. Então, os alemães tomaram o mercado, antes dominados pelos ingleses, na Europa e no Ocidente. Então, a consagrada Maria Inglesa se via ameaçada pelo grande crescimento da Maria Alemã e temia a perda de sua hegemonia. Aí o que acontece? Em 1870, a Alemanha já tinha ganhado outro inimigo ao vencer a França na Guerra Franco-Prussiana, conquistando a região da Alsácia-Lorena. Com a derrota, os franceses tiveram que entregar a região. É uma região, inclusive, muito rica em jazidas de ferro e carvão mineral. O que ocorreu? Nos anos seguintes, os franceses sentiram-se humilhados por terem que importar carvões alemães. Enquanto os germânicos começaram a colecionar inimigos, o governo e a imprensa tentavam convencer a população de que uma guerra seria benéfica junto ao que eles visavam o crescimento econômico. O discurso inflamado e a propaganda, a tensão entre as nações europeias estava prestes a explodir. Por ter chegado atrasado na distribuição das colônias na Ásia e na África, a Alemanha e a Itália ficaram apenas com as migalhas do banquete imperialista. Para conseguir mais colônias, uma solução apontada pelo governo germânico era atacar e dominar os países já colonizados. Enquanto todos esses eventos aconteciam na Europa Ocidental, do lado oriental do continente, a Rússia, governada por um czar, tinha interesses em estender seu território na região dos Balcãs. O problema é que o Império Austro-Húngaro pretendia a mesma coisa. Como o Império Austro-Húngaro
estava formado por vários povos, entre eles os tchecos, os eslovacos, croatas, poloneses e sérvios, a Rússia pretendia então fazer o quê? Criar um Estado único para unir todos os povos eslavos, o que ficou conhecido como pan-eslavismo. Para isso começou a estimular a revolta anti-austríaca. Então já estava tudo se formando, né, para que houvesse uma guerra. Políticas das alianças. Então o que ocorre? Diante de tantas tensões e faíscas, os países europeus começaram a fazer o quê? Criar alianças para que houvesse apoio entre ambos. Caso uma delas fosse atacada, era necessário essa aliança para se proteger. Além disso, as alianças envolviam acordos políticos, militares, financeiros e também alguns acordos secretos. As alianças foram divididas da seguinte forma: a Tríplice Aliança, como já foi comentado, formada em 1882 por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Mais tarde, a Itália entra para a Tríplice Entente. Agora, a Tríplice Entente, formada em 1907 por Rússia, Grã-Bretanha e França. Então, estava aí o desenho do que vinha a acontecer posteriormente. Agora, quanto ao estopim da Primeira Guerra Mundial, com toda essa situação crítica que acontece, a Europa tornou-se um barril de pólvora. O pavio desse barril foi aceso quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, resolveu visitar Sarajevo, capital da Bósnia. Enquanto o futuro rei da Áustria desfilava em carro aberto pelas ruas de Sarajevo, um terrorista da organização Mão Negra disparou contra Ferdinando. A Áustria acusou a Sérvia de estar envolvida no atentado e a troca de insultos foi constante, e culminou na troca de tiros em 1914. O que ocorre? A partir daí, a Rússia declarou guerra à Áustria, a Alemanha declarou guerra à Rússia e a França e a Inglaterra entraram no conflito logo em seguida. Então, a Itália tinha recebido a promessa de obter territórios que estavam dominados pela Áustria. Por isso, entrou para o lado da Tríplice Entente. Tá certo? Então, vamos lá, continuando. Agora, a Guerra de Trincheiras foi o período mais sangrento dessa batalha. Os conflitos aconteciam quase sempre nas áreas rurais e as conquistas territoriais eram lentas. Então, nesse período, os dois blocos estavam equilibrados e a guerra ainda não apontava um vencedor. Então, a terceira e última fase foi marcada pela entrada de novas armas e um contingente grande de soldados enviados pelos Estados Unidos para o bloco da Entente. Então, em 1917, devido a um processo revolucionário, a Rússia deixou a guerra. A chegada dos norte-americanos, inclusive, possibilitou a invasão da Itália e da França. Agora, no final de 1918, já com sinais de fracasso, o povo alemão pressionou o rei Guilherme II, que abdicou do trono. Em seguida, foi instaurada a República no país e a Alemanha teve uma derrota decretada na Primeira Guerra Mundial. A paz, no caso, só foi de fato estabelecida em 1919, depois da assinatura do Tratado de Versalhes. Tá certo? Então, continuando. Vamos lá, pessoal, as consequências da Primeira Guerra Mundial. Dentre as principais consequências da Primeira Guerra Mundial, podemos apresentar a quantidade dos milhões de mortos entre civis e militares, o que provocou uma mudança no mapa da Europa. Os países derrotados entraram em grandes crises, problemas sociais como desemprego, fome, pobreza e a grande instabilidade política e social, fato que favoreceu, infelizmente, ao surgimento de regimes totalitários, anos depois na Europa. Além disso, é fundamental compreender o Tratado de Versalhes, assinado em 1919, na qual a Alemanha
foi considerada responsável pela guerra e deveria pagar indenização aos países vitoriosos. Entende? Então, o que ocorreu foram vários fatos que ocorreram e a Alemanha saiu humilhada. Ela teve que pagar a indenização, foi exigido que ela pagasse a indenização por ser responsável pela guerra, a vários países. Mas continuando, por fim, houve a criação da Liga das Nações, uma organização internacional com o objetivo de reunir as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial para negociar acordo de paz e evitar novos conflitos mundiais. Sua criação foi baseada nos 14 pontos do presidente americano Woodrow Wilson, e que consistia em bases fundamentais para a reorganização da ordem mundial no pós-guerra. Certinho? Finalizando, vamos lá. Brasil na Primeira Guerra Mundial. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi muito tímida, certo? E aconteceu apenas no último ano, a partir de 1917. Não houve envio de soldados brasileiros para a batalha. Após o ataque de um navio brasileiro carregado de café por navios alemães, o Brasil declarou guerra à Tríplice Aliança. A participação do Brasil se deu através de envio de equipes médicas, certo? De armamentos e equipamentos de soldados, além da exportação de produtos agrícolas como café, borracha, açúcar e demais gêneros aos aliados da Entente. Tudo bem? Então, até mais, turma. Vamos até a próxima semana, próximo PET.